Olá, pessoal! Nesse episódio de Veículos e Histórias, vamos falar sobre o diferencial, um componente de fundamental importância para a funcionalidade de um veículo, e também saberão como ele foi criado e aprimorado. Quase todos os veículos terrestres de 4 rodas possuem um diferencial para transmitir a força do motor às rodas. Mas ainda tem uma outra função, que é a de possibilitar que o veículo faça curvas corretamente. Mas antes de começarmos, peço para que se inscrevam no canal e deem um like que vai ajudar muito. Então vambora! O diferencial, por conceito da palavra, seria um conjunto de engrenagens dentadas que são interligadas e que giram em diferentes velocidades uma da outra. Por isso o nome. Esse conjunto de peças é usado em quase todos os veículos terrestres de 4 rodas, e sua importância é fundamental para o seu apropriado desempenho. Há muitas reivindicações sobre a invenção desse conjunto de engrenagens, e os historiadores nem sabem ao certo quem é que realmente inventou. Mas é possível que o mecanismo fosse conhecido nos tempos antigos, cuja sua funcionalidade não era exatamente para uso em veículos. Em 1901, foi descoberta uma peça muito intrigante num navio naufragado na região de Anticítera, na Grécia, que acreditam ter sido feito entre os anos 100 e 80 a.C., que ao analisarem com mais detalhes, descobriram que ele possuía diversas engrenagens internas e acreditam que ele era usado para previsões astronômicas, sendo usado como um calendário astrológico. Dentre as engrenagens, possui uma espécie de diferencial para determinar o ângulo e a posição entre o Sol e a Lua, e assim determinar as fases da mesma. Aproximadamente no ano de 250 d.C., o engenheiro chinês Ma Jun inventou uma carruagem curiosa que apontava para o sul. O curioso veículo transportava um ponteiro móvel que indicava o sul, não importando para que lado a carruagem girasse. Essa carruagem funcionava como uma bússola e possuía muitas engrenagens, incluindo mecanismos de diferencial. A patente mais antiga de um diferencial veicular que se tem notícia é a do relojoeiro francês Onesphore Péquet, datada de 1827, que, baseado em sua experiência profissional, criou mecanismos para que um veículo a vapor pudesse transmitir sua força e fazer curvas corretamente. Ele observou que, quando uma carroça faz curva, a roda externa pela qual o veículo contorna a curva gira mais do que a roda interna. Para que a força motriz seja corretamente empregada numa curva, o veículo deve transmitir menos força para a roda interna e mais força para a roda externa. Em 1876, o inventor inglês James Starley inventou um diferencial para usar nas bicicletas. Seu mecanismo seria usado no Benz Patent Motorwagen de Carl Benz, que seria o primeiro automóvel comercializado em série da história. A princípio, todos os veículos a vapor ou a combustão interna possuíam tração traseira, deixando o eixo dianteiro exclusivamente na função de fazer curvas. Os veículos com tração dianteira demoraram para ganhar popularidade. O primeiro automóvel de que se tem notícia é a invenção de Nicolas-Joseph Cugnot, de 1769, chamado de Fardier-Vapeur, que possuía 3 rodas e tinha uma tração dianteira bem primitiva. Porém, demoraram mais de um século para que os modelos com motor de combustão interna ganhassem um modelo moderno de tração dianteira, dotado de diferencial e de junta homocinética, que seria a peça mais importante para o uso apropriado e seguro dessa tração. A junta homocinética conecta o cubo da roda ao semi-eixo de transmissão e transmite a potência do motor com diversas angulações entre os eixos. A invenção dos franceses Jean-Albert Grégoire e Pierre Fenel foi empregada primeiro nos automóveis Tracta, de 1926, e logo, diversos fabricantes passaram a empregar a tração dianteira, que tem a vantagem de trazer mais economia de combustível, já que a potência é transmitida mais diretamente ao solo, além de não ter um espaço interno comprometido, pois não há um eixo cardan. No início do século XX, existiam poucas estradas com condições de rodagem. Então, o uso de uma tração extra era necessário. Não demorou muito para que os modernos veículos tivessem tração nas 4 rodas. O primeiro modelo de que se tem notícia é de 1893, de autoria do engenheiro inglês Brahma Joseph Diplock. Mas foi nos anos 30,
com os avanços da tecnologia mecânica que os modelos com tração total começaram a ganhar popularidade, principalmente dentre as Forças Armadas. A americana Marmon Harrington, fundada em 1931, logo ganhou popularidade em equipar veículos Ford com sistema 4x4. A tração em ambos eixos é intermediada pela caixa de transferência, que fica responsável por distribuir a força do motor tanto para o eixo dianteiro quanto para o traseiro. Mas foi o Jeep que tornou esses veículos de tração total altamente populares e ganharam o mundo, principalmente por conta de seu fabuloso desempenho na Segunda Guerra Mundial. Mas afinal, como o diferencial funciona? Primeiro, temos que saber como funciona um sistema de tração no automóvel. O motor passa sua força intermediada por uma caixa de câmbio para um eixo cardan. E na extremidade do eixo cardan, há o pinhão, que é interligado a uma coroa. Nas motos dotadas de eixo cardan, é exatamente dessa forma que a tração funciona. Por possuir apenas duas rodas, elas podem contornar curvas com facilidade. Mas nos veículos com 4 rodas, fazer curvas é uma tarefa mais complexa. Pois ao contornar a curva, a roda interna gira menos que a roda externa. E para isso que o diferencial existe. Ele simplesmente diminui o giro da roda interna e aumenta o giro da roda externa. Num diferencial, além do pinhão e coroa que integram a tração, há 2 semi-eixos ligados por engrenagens planetárias e satélites. O sistema, também chamado de caixa satélite, possibilita que as rodas girem em diferentes velocidades. Numa coroa de um veículo de 4 rodas, vem com as engrenagens satélite. Ela tem liberdade para fazer 2 tipos de rotação, uma junto com a coroa e outra em seu próprio eixo, que gira as engrenagens planetárias, que são ligadas aos semi-eixos e transmitem a força para as rodas. Quando um veículo está em linha reta, as engrenagens satélite giram junto com a coroa, mas não giram sobre seu próprio eixo. Com as engrenagens paradas, elas giram as planetárias, que giram as rodas. Quando o carro faz uma curva para a direita, como exemplo, as engrenagens satélites são forçadas a girar sobre seu próprio eixo. O eixo esquerdo desenvolverá maior velocidade do que o eixo direito, já que o lado esquerdo irá percorrer uma distância maior. As 2 engrenagens satélite giram em direções opostas. A caixa satélite também fica responsável por reduzir a velocidade do eixo transmitido pela coroa e distribuir a força do motor para as rodas. Mas o sistema possui um problema. Quando você pega pisos com pouca aderência, como neve ou barro, a força de tração é toda transmitida para a roda que apresenta menos resistência, que é justamente a roda que está fazendo o veículo ficar encalhado. A roda que está em superfície seca ou favorável para a tração praticamente não se move. Então, soluções para o problema passaram a ser cogitados. Também nas corridas de asfalto, outros problemas foram detectados. Em 1932, Ferdinand Porsche estava trabalhando na Auto Union, fazendo design dos carros de corrida. Nessa época, os Auto Union estavam usando enormes e poderosos motores de até 16 cilindros, que tinham potência e torque excessivos. Mas existia um problema sério de tração a partir dos 160 km por hora, chamado de wheel spin, que é quando uma roda traciona mais que a outra. O fenômeno ocorre mais quando se contorna curvas e uma delas perde o contato parcial ou total com o solo. Assim, o veículo só se desenvolve bem em linha reta. Esse fenômeno também é perceptível quando se arranca com mais violência e uma roda queima mais borracha que a outra. Então, em 1935, trabalhando junto com a corporação ZF, desenvolveram o diferencial de deslizamento limitado, ou LSD, que seria a sigla para Limited Slip Differential. A principal diferença visual no sistema é que atrás das planetárias nos semi-eixos possuem placas de embreagem, que são sanduíche de discos de fricção e placas de aço. E no centro existe uma mola que liga os 2 lados do semi-eixo. As embreagens aplicam uma força contra as planetárias e o diferencial trava progressivamente conforme o aumento da velocidade. Isso se tornou crucial para as corridas, já que numa saída de curva, por exemplo, no limite da aderência evita que a roda interna ganhe menos tração que a externa que está quase ou sem resistência ao solo.
Com o passar dos anos, muitas empresas desenvolveram o sistema, sendo que um dos produtos mais famosos é o Positraction da GM. Em 1958, o inventor norte-americano Vernon Glisman inventou um novo sistema de diferencial que foi batizado de Torsen, que seria a sigla para Torque Sensing, ou sensível ao torque. Ao invés de planetárias ficarem separadas por engrenagens satélites, há dois semi-eixos que ficam mais próximos e suas engrenagens são bem diferentes. Ao invés de ter as engrenagens satélite, ele tem as chamadas engrenagens minhoca. Todas as engrenagens têm rosca sem fim e são unidas por engrenagens satélite. Num Torsen, costuma ter 6 engrenagens minhoca que giram junto com a coroa em linha reta. Quando se faz a curva para a direita, a minhoca do lado esquerdo gira mais que o direito, e a curva é feita sendo que ambas roscas giram para lados opostos. O principal truque do diferencial Torsen está na hora de encarar pisos de baixa aderência. Como as engrenagens menores não conseguem girar livremente, a distribuição de força entre as rodas será sempre proporcional. Numa situação de baixa aderência, ela distribuirá a força como se estivesse andando em linha reta. Esse tipo de diferencial é o preferido pelas montadoras que querem fazer um veículo de tração integral, que é amplamente usado pela Audi nos seus veículos de tração integral, chamada D4. Também estão presentes em veículos off-road de respeito, como o Mitsubishi Pajero Evolution e o militar casca-grossa Humvee. Também equipa a Volkswagen Amarok, que está disponível no mercado nacional. No caso da caminhonete, vem com um Torsen central. As montadoras costumam instalar esses diferenciais da Torsen tanto na dianteira quanto na traseira, e outros na central, que é o caso da Amarok. Sendo que um veículo pode ter até 3 diferenciais da marca, sendo um dianteiro, um central e um traseiro. Com o passar dos anos, a Torsen aperfeiçoou e modificou o sistema para variantes diferentes, cujo princípio de funcionamento permanece o mesmo, e denominados como Torsen A para o modelo mais antigo, e Torsen B e o Torsen C para o modelo mais atual. Em 1998, a empresa sueca Haldex inventou um sistema de tração integral inteligente e muito sofisticado que logo caiu ao gosto das montadoras e foi um grande sucesso. É um sistema de tração traseira que é usado como auxiliar para a tração dianteira. Um conjunto de embreagens é ativado eletronicamente quando sente que as rodas dianteiras perdem tração, fazendo a força do motor ser distribuída em 50% para o eixo traseiro. O sistema fica situado entre o diferencial traseiro e o eixo cardan. Para encarar situações off-road extremas, existem atualmente sistemas sofisticados que bloqueiam o diferencial temporariamente, que é praticamente o santo graal dos jipeiros. Sistemas como o Eaton e Locker travam o diferencial através de acionamento eletrônico. Nesse sistema, existe um conjunto de rolamentos que empurram um mecanismo de trava que faz o diferencial girar como se estivesse em linha reta. Na indústria nacional, temos alguns veículos que têm esse sistema, que é o caso da Fiat Strada Adventure versão Locker, cujo sistema é desativado automaticamente quando o veículo atinge 20 km por hora. E essa é a história por trás de uma peça tão importante e por vezes até ignorada por proprietários de veículos, cuja função é possibilitar que o veículo tracione e se locomova. Por isso é importante sempre revisar o sistema e usar óleo adequado. O que acharam da história? Espero que tenham gostado. Se gostaram, compartilhe esse vídeo e se inscrevam no canal. E também ative o sininho, pois toda semana sai vídeo novo. E eu me despeço com comparativo de diferenciais. Até logo e fiquem com Deus! Yeah, you're missing the frame by about 2 inches. What is that puppy? Suspension, probably. Find out what it is. Did you do that in high range? Yeah. Okay. I wonder what happened if I just hit it. Do the spin. Okay, you're killer. Clear. All about momentum.